Capítulo 2. O Homem da Janela. Parte 1. O sol de Las Vegas, que há poucas horas tingia o horizonte com tons de pêssego, agora escalava o céu, irradiando um calor seco e impiedoso sobre a cidade. No apartamento de luxo, porém, o ambiente permanecia sob uma frieza forense, um palco onde a ciência começava a desvendar a farsa de um suicídio. A revelação de Grissom, ele foi empurrado, ecoou o ar, desfazendo a ilusão de um caso simples e lançando uma sombra de complexidade sobre a cena. Grissom estava agora em sua essência, um maestro conduzindo uma orquestra invisível de evidências. Seus olhos, antes apenas observadores, eram agora lentes focadas, procurando por dissonâncias, por notas fora de lugar no cenário cuidadosamente montado. Ele se moveu em direção à janela quebrada novamente, não para olhar a vista vertiginosa, mas para se concentrar nos fragmentos de vidro. Warwick, Nick, prestem atenção aqui, instruiu Grissom, sua voz calma, mas inegavelmente carregada de autoridade. Olhem a dispersão dos estilhaços. Vocês notam como a maioria dos fragmentos maiores está na parte externa do parapeito e no chão abaixo da janela? Se a vítima tivesse se atirado, a energia do corpo impulsionaria o vidro para dentro do ambiente. Mas a força veio de dentro para fora, empurrando o vidro para o exterior. Ele gesticulava suavemente com a ponta de uma caneta, traçando a trajetória invisível da força que havia rompido o vidro. O som de pequenos fragmentos de vidro sendo pisados sob as solas de sapatos de proteção era quase inaudível, mas presente. Warwick, com sua metodicidade habitual, já estava documentando a cena meticulosamente. Ele tirava fotos de cada estilhaço, usando um medidor de distância para mapear sua posição exata. O clique ritmado da câmera era o único som a quebrar do silêncio concentrado. Entendido, Grissom. A quebra do vidro é consistente com o impacto que se originou de dentro para fora. Além disso, a altura e o tipo de quebra sugerem uma força considerável, mais do que o corpo de uma pessoa caindo acidentalmente causaria. Nick, por sua vez, estava focado no gravador de voz que havia encontrado. Ele o segurava com as luvas, como um objeto precioso. Grissom, sobre a voz na fita, Nick começou, sua testa franzida em concentração. Ele pressionou o botão de play novamente e a voz melancólica encheu o ar. Eu não aguento mais. A dor é demais. Não culpem ninguém por isso. Nick ouviu atentamente, depois comparou-a mentalmente com a voz que Brass havia comentado ser da vítima em outras gravações. Não há ressonância nasal que eu esperaria da vítima. A cadência é muito fluida, quase ensaiada. E há uma sutil artificialidade na respiração. Nick tinha um ouvido apurado para as nuances da fala humana. É quase perfeita, mas não é a voz dele. Grissom assentiu, um leve aceno de aprovação. Exato, Nick. A mentira raramente é perfeita. Sempre há uma aresta, uma imperfeição que a verdade não possui. Ele olhou para o detetive Brass, que estava observando a equipe com uma mistura de ceticismo e uma nascente curiosidade. Brass, que minutos antes havia descartado o caso como um suicídio simples, agora parecia menos seguro. A lógica implacável da ciência forense de Grissom começava a penetrar em seu ceticismo. Então, alguém forjou o bilhete de suicídio? Para quê? Para encobrir o quê? Brass questionou, sua voz um pouco mais suave. A autoridade antes inabalável agora com um toque de incerteza. Para encobrir um assassinato, Brass. Grissom respondeu sem rodeios. Alguém queria que pensássemos que ele se matou. Mas o corpo, a janela e agora a fita contam uma história diferente. Enquanto Grissom falava, Warwick continuava sua minuciosa busca por evidências no apartamento. Ele se arrastou pelo chão, os olhos varrendo cada centímetro do carpete, dos rodapés, dos móveis. Próximo à janela, ele notou algo. Não era óbvio, mas para um olhar treinado como o dele, era uma pista. Grissom, Warwick chamou, a voz um pouco mais alta. Ele apontava para uma área do carpete a poucos centímetros da janela,
onde a luz da manhã, agora mais forte, incidia. Aqui! Tem uma marca! Grissom e Nick se aproximaram, ajoelhando-se ao lado de Warwick. A marca não era uma pegada completa, mas uma impressão parcial. Quase um arranhão, mas com um padrão discernível. Era uma marca de sapato, sim, mas não de um pé pisando no chão normalmente. Parecia que o sapato havia escorregado ou sido arrastado com força considerável, perto da janela, o que reforça nossa teoria. A porta do apartamento se abriu novamente, e uma mulher elegante e visivelmente abalada entrou. Era a esposa da vítima, acompanhada por um policial fardado que havia sido designado para buscá-la. Seus olhos estavam vermelhos de chorar, mas havia uma tensão em seu corpo, uma rigidez que Grissom notou. Detetive Brass, Ela começou, sua voz trêmula. Brass se aproximou dela, com uma expressão mais compassiva. Senhora, sinto muito pela sua perda. Grissom e sua equipe estão investigando a cena. A mulher olhou para Grissom, seus olhos fixos nele com uma mista de dor e curiosidade. Eu não entendo. Ele estava tão mal. Eu sabia que ele estava deprimido. Por que vocês estão investigando tanto? Sua voz tinha um tom de súplica, como se quisessem que eles apenas aceitassem o que parecia óbvio. Senhora, estamos apenas seguindo as evidências. Grissom respondeu. Sua voz era neutra, mas com uma autoridade inquestionável. As evidências nos dizem que as coisas podem não ser o que parecem. Foi nesse momento que o rádio de Brass chiou. Ele se afastou para atender, sua voz baixa enquanto falava com o outro lado da linha. Grissom observou a esposa, percebendo como ela evitava o olhar do marido morto, preferindo olhar para os agentes no local. Brass retornou. Sua expressão agora é uma mista de surpresa e talvez um lampejo de satisfação. Ele olhou para Grissom, a ficha caindo em sua mente. Grissom, você não vai acreditar nisso, Brass disse. Sua voz quase um sussurro. Acabei de falar com o departamento. A esposa dele acabou de ligar para a polícia. Ela disse que o marido estava tendo um assalto. A amante é uma atriz de voz especializada em dublagem. Um brilho de reconhecimento cruzou os olhos de Grissom. Era a peça que faltava, a peça que confirmava todas as suas suspeitas. A voz forjada na fita, a quebra da janela, a posição do corpo. Tudo se encaixava agora em uma narrativa muito mais sombria do que um simples suicídio. A farsa era elaborada, mas a ciência, como sempre, encontraria as rachaduras na mentira. Uma dubladora, Grissom repetiu, sua voz quase um sussurro pensativo, como se estivesse provando a palavra. É isso. É ela quem vamos procurar. Ele olhou para Warwick e Nick, que também haviam compreendido a implicação. A atriz de voz, a amante, a pessoa que poderia ter forjado a mensagem de suicídio. A linha de investigação agora estava clara, e o assassino, embora ainda desconhecido, tinha um perfil. O calor do sol de Las Vegas não conseguia aquecer a frieza do crime que havia sido descoberto. Capítulo 2. O Homem da Janela. Parte 2. A confirmação da identidade da amante, uma atriz de voz, transformou a cena do suposto suicídio em um complexo tabuleiro de xadrez para Grissom e sua equipe. O ar no apartamento, antes pesado de melancolia, agora vibrava com a tensão de um crime a ser desvendado. Grissom sabia que a chave para desmascarar o assassino estava nos detalhes, nas evidências que pudessem costurar a história da vítima à teia de mentiras tecida pelos culpados. Enquanto o detetive Brass já fazia os primeiros contatos para localizar a atriz de voz, Grissom orientava Warwick e Nick na coleta minuciosa de cada vestígio. O apartamento, que inicialmente parecia arrumado, revelava, sobre a ótica forense, uma série de pequenas perturbações, como sussurros de um confronto. Nick, fotografe cada centímetro do chão, desde a porta de entrada até a janela, Grissom instruiu, sua voz calma, mas carregada de urgência. Preste atenção especial a qualquer fibra, fio de cabelo ou micropartícula que não pertença a este ambiente. Nada é pequeno demais. Nick, com sua câmera em mãos, começou a varrer o chão, os flashes iluminando o carpete e o parquet de madeira. Cada clique era um registro fiel da cena.
um fragmento de tempo congelado para análise posterior. Ele se movia agilmente, agachando-se, observando as sombras e os relevos, sua lente capturando detalhes que seriam invisíveis a olho nu. Um pequeno fragmento de cerâmica no canto da sala chamou sua atenção. Parecia um pedaço de vaso. Ele o fotografou e, com cuidado, o colocou em um saco de evidências, rotulando-o. Enquanto isso, Warwick focava sua atenção em qualquer vestígio de fluidos corporais que pudesse estar fora da poça de sangue principal. Ele usava um reagente de luminol, um spray que revelava traços de sangue mesmo após a limpeza. A sala estava escura, as cortinas fechadas para o teste. Com um borrifador, ele liberou o líquido sobre o carpete. Em algumas áreas, uma leve luminescência azulada apareceu, indicando a presença de sangue invisível. Grissom, temos alguns pequenos respingos aqui perto da entrada e outros próximos ao sofá, Warwick informou, sua voz séria enquanto iluminava os pontos brilhantes com sua lanterna. São padrões de dispersão de baixo impacto, mas sugerem que houve algum tipo de movimento ou contato forçado nesta área. Não é da queda da janela. Isso significava que a agressão ou a luta começou antes mesmo de a vítima ser levada à janela. Grissom analisou os respingos, sua mente já montando a cronologia dos eventos. Ele foi agredido aqui, perto da entrada. Talvez uma discussão que escalou, depois arrastado ou levado à força até a janela. A equipe começou a coletar amostras desses respingos luminosos, usando cotonetes estéreis, cada um minuciosamente embalado e rotulado. O silêncio do apartamento era quebrado apenas pelos sussurros da equipe e pelo clique das embalagens de evidências. A busca por pistas se estendeu a tudo que a vítima possa ter tocado ou onde o agressor possa ter deixado sua marca. Grissom inspecionou telefones, maçanetas, copos. Nada parecia fora do lugar, o que era em si um sinal de que o agressor foi cuidadoso. No entanto, uma pequena mancha borrada na parte inferior de uma mesa de centro de vidro chamou sua atenção. Parecia ser uma marca de arrasto. Ele usou uma fita adesiva especial para levantar possíveis impressões digitais ou fibras. Brass, essa atriz de voz, o que sabemos sobre a relação dela com a vítima? Grissom perguntou sem tirar os olhos da mancha na mesa. Brass, que estava ao telefone novamente, se virou. A esposa disse que eles estavam juntos há meses. Ela até mencionou que ele estava planejando deixar a esposa por ela. E o nome dela é Lana Delgado. Lana Delgado. Grissom repetiu, a informação se fixando em sua mente. Warwick, procure por qualquer registro de chamadas ou mensagens entre a vítima e uma Lana Delgado nos celulares dele. Mick, veja se há registros de visitas dela ao apartamento. Precisamos ligá-la fisicamente a este local. A busca por evidências não se limitava ao corpo ou ao local da queda. O computador da vítima, ainda ligado na escrivaninha, tornou-se um novo foco. Mick, com a permissão de Grissom, começou a analisar o histórico de navegação, e-mails e arquivos. A vida digital da vítima poderia conter segredos. Grissom, achei uma série de e-mails entre a vítima e essa Lana Delgado, Mick anunciou, os olhos fixos na tela. Eles eram bem íntimos, e tem um e-mail de hoje bem cedo dela para ele, confirmando um encontro aqui, no apartamento, para discutir o futuro. A informação solidificou ainda mais a teoria. Um encontro, uma discussão, um empurrão. O cenário se desenhava com clareza. Enquanto a investigação do assassinato avançava, no laboratório de criminalística, a chegada de uma nova leva de evidências marcava o início de outra fase do trabalho. Catherine Willows, após deixar Holly Greaves na cena do crime da invasão de domicílio, retornou ao laboratório. Seus movimentos eram eficientes, seu olhar perspicaz já focado na próxima tarefa. Grissom, as amostras do caso da senhora Patterson estão prontas para processamento, Catherine informou, carregando uma bandeja com vários sacos de evidências devidamente rotulados. A senhora Patterson era a mulher que alegava ter atirado em um invasor. Grissom assentiu, sem desviar os olhos do que fazia. Ótimo. Warwick está finalizando a cena do apartamento. Mick está vindo com as evidências digitais. O foco agora é em Lana Delgado.
Catherine começou a processar as amostras de sangue da cena da Sra. Peterson. O cheiro de reagentes químicos misturava-se com o aroma metálico do sangue e a luz dos equipamentos de análise cintilava no ambiente. Ela estava isolando o DNA das amostras de sangue coletadas, buscando o perfil genético do homem morto na sala da Sra. Peterson. Enquanto isso, a porta do laboratório se abriu novamente e Holly Gibbs entrou, carregando sua própria maleta de evidências. Ela estava mais pálida do que antes, o choque de sua primeira cena real ainda visível em seus olhos. Mas havia também uma centelha de determinação, de quem havia enfrentado um desafio e o superado. Olá, Catherine, Holly disse, sua voz um pouco rouca. Ela colocou a maleta na bancada e começou a tirar suas luvas, que estavam levemente manchadas de sangue. Coletei tudo o que você pediu, as amostras de sangue, as fibras do carpete e algumas marcas na porta arrombada. Catherine olhou para Holly com aprovação. Bom trabalho, Gibbs. Agora a parte divertida, a análise. Holly começou a organizar suas amostras, mas seus olhos foram atraídos para a tela do computador de Catherine, onde os primeiros resultados da análise de DNA estavam aparecendo. Catherine, o que são esses resultados? Holly perguntou, apontando para as sequências de letras e números na tela. Estamos analisando o DNA do sangue encontrado na cena. Queremos identificar quem é a vítima e, se possível, cruzar com bancos de dados de criminosos ou pessoas desaparecidas. De repente, uma correspondência piscou na tela. Os olhos de Catherine se arregalaram ligeiramente. Gibbs, temos uma correspondência, Catherine disse, sua voz com um tom de surpresa contida. O perfil de DNA do homem morto, ele tem antecedentes criminais, vários, por agressão, assalto à mão armada. Ela fez uma pausa, o choque claro em seu rosto. E o nome dele é Arthur Peterson. É o marido da mulher que nos ligou. Holly ficou boquiaberta. O marido dela? Mas ela disse que ele era um invasor. Ela disse que ele estava fora a trabalho? Catherine assentiu, seu rosto agora grave. Exatamente. E isso muda tudo. Não foi uma invasão de domicílio. Foi um assassinato. A revelação caiu como uma bomba. A história da mulher desmoronou em segundos, desmentida pela frieza implacável da ciência. A arma, a história da invasão, tudo se tornava uma farsa, elaborada para encobrir um crime muito mais íntimo e premeditado. Holly sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A verdade era muito mais complexa e sombria do que ela imaginava. O primeiro dia dela estava se tornando uma verdadeira aula sobre as profundezas da natureza humana e a força das evidências. Enquanto Catherine ligava para o detetive Brass para informar sobre a reviravolta no caso Peterson, Holly se sentou, processando a informação. A inocência que ela esperava encontrar no mundo da investigação criminal já começava a se desvanecer, substituída por uma compreensão mais cínica, mas também mais realista da natureza humana. O cheiro de produtos químicos no ar parecia mais forte, o zumbido dos equipamentos mais persistente. O laboratório, que antes parecia apenas um local de trabalho, agora se revelava um portal para os segredos mais bem guardados da cidade.